E aí, seus lariquentes? Meu nome é Luísa Mota. E meu nome é Tito Mota. E esse é o Larica Vegana e hoje a gente vai bater um papo com vocês sobre criação de conteúdo. Então, se você gostar desse vídeo, não deixe de deixar seu like, de se inscrever aqui no canal, de compartilhar com seus amigos e de ativar o sininho para você não perder mais nenhuma postagem. Então, esse é mais um episódio do quadro Larica Responde. Dessa vez a gente trouxe, o tema específico sobre a profissão blogueira. Então, botei lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue, você tá perdendo de participar aí de forma mais direta dos nossos vídeos. Botei uma caixinha de pergunta perguntando o que a galera queria saber sobre esse assunto e a gente selecionou as melhores perguntas para responder aqui. Então vamos começar pelo começo, aquela clássica, né? Como começamos? Tiveram várias perguntas desse tipo, como a gente começou, qual que é a história do canal, como que isso virou a nossa profissão. E eu acho que isso desperta muita curiosidade de vocês e também pode ajudar aí no seu caminho se você tá querendo virar influenciador digital também. É engraçado pra mim falar sobre isso porque eu enxergo muito claramente hoje, fora, né, da situação ali, dois lados que eu acho que são até um pouco opostos, mas que são essenciais na hora que você tá pensando em começar um canal, em começar a produzir conteúdo. Então, ao mesmo tempo que, por um lado, a gente começou ali na cozinha do nosso apartamento, o primeiro vídeo do canal foi o primeiro vídeo que o Tito editou, fazia 1 ano e pouco que eu era vegana, tinha poucos conhecimentos de cozinha, inclusive para criar conteúdo sobre esse assunto. O áudio era gravado ali com o celular, a nossa câmera não era profissional, então tinha essa certa leveza, né? Se vocês veem os nossos primeiros vídeos, gente, tem esse climinha bom de casa, da gente não sabendo direito o que tá fazendo, eu mesma apresentando, nunca tinha apresentado nada na minha vida. Então, por um lado, a gente tava despretensioso nesse sentido, a gente deixou as coisas fluírem, foi muito orgânico, foi um momento de criar mesmo, de mostrar nossa personalidade, de deixar a nossa marca ali. Só que ao mesmo tempo, a gente tinha grandes sonhos, então esse é outro lado que eu queria dividir aqui com vocês. Ao mesmo tempo que a gente não sabia direito o que tava fazendo, começou do jeito que dava, e de certa forma era algo bem descontraído, a gente já tinha o sonho de trabalhar com isso. Então, em momento nenhum, a gente encarou isso como, só uma brincadeira e depois a gente vai entendendo que é a nossa profissão. A gente entrou no YouTube quando a gente já conseguia ver alguns influenciadores trabalhando com isso, não era já a época que ninguém sabia que isso era profissão. Eu já queria ser youtuber, já era algo que eu manifestava assim, falava, olha, eu quero ser youtuber, quero trabalhar com a internet. Do mesmo jeito, o Tito tinha vontade de trabalhar com comunicação, tinha vontade de trabalhar nessa área. Então, desde o começo, foi um projeto profissional que a gente aproveitou essa energia também do comecinho para tentar fazer de uma forma leve. Basicamente, a gente não se levava muito a sério, mas a gente se levava a sério. Tinha uma energia de se permitir criar, se permitir aprender, se permitir errar, testar. Eu acho que no começo você não pode começar com uma ideia muito quadrada do que vai ser seu conteúdo. Tem que se permitir que seja divertido, que seja leve, que seja até despretensioso, mas ao mesmo tempo, se você quer levar isso como uma profissão, você tem que manter uma seriedade no sentido de tudo bem, eu não sei muito bem o que eu tô fazendo, mas eu quero estar a cada vídeo melhorando, eu quero estar postando com uma frequência. Uma coisa que a gente levou a sério desde o começo foi a frequência dos vídeos. A gente começou postando 1 vídeo por semana e a gente não falhou, assim. Toda semana tinha vídeo e depois, quando a gente conseguiu, a gente aumentou para 2 vídeos por semana. Ao mesmo tempo que a gente não se levava tão a sério nesse sentido das técnicas, até da comunicação, até do nome do canal, que é Larica Vegana. Eu lembro que eu fui num evento de criação de conteúdo e eu conversei com uma consultora que trabalhava na área, falei que tinha começado um canal chamado Larica Vegana e perguntei se ela achava que era uma boa ideia para trabalhar com marcas, assim. Ela olhou pra mim e falou, talvez marcas de maconha? E eu pensei, caralho, tô fudido, o que eu vou fazer da minha vida? Mas eu acho que isso foi muito importante pra gente, colocar a nossa personalidade e realmente não ter medo de fazer algo diferente, porque o público percebe isso e foi a nossa autenticidade que eu acho que construiu o nosso nome mesmo. Então a ideia aqui é não se cobrar tanto. Aquelas pessoas que esperam ter a melhor câmera, o melhor roteiro, a dicção pra começar, não ter vergonha, saber absolutamente tudo, essas pessoas não começam. E eu acho que o mais importante aí pra quem quer dar o start aí nesse mundo é de fato começar com o que tem, começar agora. Então faz isso, não se leve tão a sério, mas lembre-se que da mesma moeda, para você ter sucesso aqui, para você conseguir crescer, você vai ter que trabalhar muito e encarar de fato isso como uma profissão. E como a gente pontuou, uma das coisas mais importantes é a frequência em si. Então muita gente quer saber como manter o ritmo, sabendo que os resultados desejados vão demorar para chegar. Quando a gente começou, a gente é de outra geração, a gente é da geração youtuber. A gente já tinha muito claro na nossa cabeça que assim, se em 2 anos a gente conseguir
conseguisse fazer algum dinheiro, a gente estava no lucro. Então a gente sempre soube que ia demorar, que a gente tinha que manter o ritmo e o ritmo era necessário para algum dia isso acontecer de verdade. Então quem começa agora, a galera explode em meses no TikTok. Então já tá fazendo público marca grande e a questão dos virais, isso não tinha. Exatamente, não tinha. Então acho que essa questão de demorar para acontecer hoje é muito mais relativo, assim, dá para acontecer muito rápido também. Isso ainda não é a normalidade, né? Você explodir, já fechar um monte de contrato, já ficar milionário aí, essa não é a realidade. O trabalho de influenciador digital é consistência e é criando relação e aprofundando o seu relacionamento com a sua comunidade. E isso vai acontecer ao longo dos anos, né? Esse ano agora, em agosto, a gente vai fazer 5 anos de Larica Vegana, criando essa comunidade, criando esse relacionamento. E eu acho que essa construção diária é parte importante da sua notoriedade, da sua confiança e automaticamente também da sua capacidade de lidar, né, com contratos, com marcas, com essas entregas. O que eu observo muito também é que a galera que muitas vezes explode muito rápido, ainda acabou de começar, muitas vezes não tinha nem pretensão de trabalhar com isso e do dia pra noite aquilo vira a profissão. Com isso também chegam as marcas, chegam os contratos, chegam as responsabilidades, chega a gente querendo se aproveitar, é cada uma, gente. Então eu acho que até esse processo muito acelerado faz com que seja mais difícil de você lidar com tudo isso. Quando você tem um crescimento que de certa forma vai sendo gradual, você vai tendo tempo de ir aumentando suas responsabilidades, de ir aprendendo a lidar com o público, aprendendo o que você vai expor, o que você não vai. Então eu sinto que é legal, né, explodir e tudo mais, mas fique tranquilo que se você quiser ter um trabalho consistente, você também não precisa ser um grande viral, você pode aos poucos ir construindo isso. E eu acho que é até mais fácil desse trabalho a longo prazo ser coerente com o que você acredita e mais fácil de você lidar então com essa nova faceta, né? A gente fica brincando, tipo, ex-BBB que sai, que nunca foi famoso, aí tem que lidar com isso, tem que lidar com aquilo. É complicado, não é mole não. Então, como a gente falou antes, eu acho que é muito importante você ter a sua consistência, tenha uma meta de postagens semanais, ou a cada 2 semanas que seja, ou que seja uma vez por mês. Uma meta que você consiga cumprir e manter uma certa consistência. E eu acho que é muito importante você não ficar tão noiado com os números, mas focar no que você tem a ganhar produzindo conteúdo. Então você vai estar aprendendo a se comunicar melhor, vai estar aprendendo a parte técnica de vídeos, vai estar aprendendo um monte de coisa. Então você pode, talvez no começo, em vez de focar nas visualizações, nos resultados numéricos, foca no que você está aprendendo, no que você está melhorando. Nesse primeiro ano de canal, como eu queria aprender a fazer vídeo, eu tinha isso na cabeça, se não der certo, no mínimo, eu vou aprender a fazer vídeo. Então foca no que você está ganhando, independente de números, assim, nesse começo, porque às vezes demora mesmo e se você ficar focado no resultado, você vai se frustrar e vai acabar desistindo rápido. E tem que ser lei, gente. A gente vai fazer gravação e, galerinha, tem que levar muito a sério a produção, a gravação e a postagem, porque, assim, muita gente que não trabalha com internet acha que, aí vai vir um assunto na minha cabeça e eu vou lá e vou gravar e aí vai ser tudo muito natural e orgânico e não é assim. A maioria das vezes que a gente chega aqui pra gravar, a gente não quer gravar. Às vezes é aquela receita que eu criei há 3 semanas atrás, quando eu tava planejando esse vídeo, talvez nem faça mais tanto sentido pra mim, mas a gente acha muito importante realmente manter essa frequência. Tem que ter certinho na agenda o dia de gravação, tem que se preparar pra isso. O dia de postagem também ajuda. O dia de postagem também tem que ter. Eu sei que muitas pessoas trabalham de forma diferente, mas aqui no Larica a gente leva isso muito a sério e a gente tem um planejamento bem claro dessas coisas. Como tem paciência pra lidar com gente o tempo inteiro? Se você tá falando em criar conteúdo, em trabalhar com a sua imagem, ser um comunicador, é uma coisa essencial pro seu trabalho. O outro, né? Lidar com o outro, responder o outro, se comunicar e abrir esses diálogos. E a gente sabe que os diálogos, eles nem sempre são agradáveis, fáceis, tranquilos. Na verdade, na internet, principalmente agora nessa era de Reels, TikTok, tudo isso, eu tenho percebido que a maioria dos diálogos, inclusive, são opostos, são difíceis, tem muito hate. E eu acho que vai para além disso. Você tá sempre muito disponível pro outro, né? Quando você tá lá vivendo sua vida normal, você não trabalha com a sua imagem, você não é criadora de conteúdo, existem algumas camadas ou algumas etapas até o outro te acessar. Então o outro te acessa porque conhece uma amiga que conhece você, que passa seu número, ou que você entra lá no Instagram, mas até na hora de comentar na foto dessa pessoa, que não é criadora de conteúdo, você vê que as pessoas têm outra forma de comentar. Se você trabalha com a sua imagem, automaticamente as pessoas acham que estão no direito de expor a opinião delas sobre você, de ir lá fazer um comentário, de mandar aquela DM. Então a relação
geração é outra e eu sinto que eu sou acessada o dia inteiro por diferentes canais. Então, se eu entro ali no Instagram, vai ter um monte de DM, ao mesmo tempo vai ter um monte de comentário, vai ter todas as visualizações ali, as carinhas, as reações nos stories. Aí vai pro YouTube, tem os comentários no YouTube, tem tudo que acontece por lá. Aí vai pro grupo do Telegram, tem a galera no grupo do Telegram mandando mensagem. Aí vou pro meio, as marcas estão mandando, os seguidores estão mandando. O meu WhatsApp é uma coisa assim absolutamente maluca. Tem infinitos grupos com as marcas, então a gente vai fazer um trabalho com uma marca, aí tem 3 pessoas de uma agência lá que a gente nunca viu, nunca falou e vão lá acessar a gente o dia inteiro também. Então é um trabalho que você precisa lidar com as pessoas e eu acho que não existe receita de bolo aí pra ter paciência pra tudo isso, mas a gente precisa entender que é uma consequência do nosso trabalho e trabalhar o psicológico mesmo, né? A resposta tá dentro de você pra entender como se blindar, não só literalmente, então falar, olha, agora a partir desse horário eu vou desligar meu celular, no final de semana eu vou ficar off, eu não vou entrar no Instagram, mas também ser capaz de ler aquilo e de certa forma não te atravessar, não te atingir tanto, e é o que eu tento fazer. Mas é claro, gente, às vezes eu tô lá domingo à noite, vou entrar no Instagram só pra consumir um conteúdozinho fútil aqui, mas não, quem trabalha com o Instagram, quando você entra no Instagram, você entra no seu escritório, tá? Às vezes é ali na calada do domingo à noite que eu começo a ver mensagem, começo a ficar ansiosa, vejo uma coisa que eu não gostei, passo um pouquinho de raiva, então tem que ter muito cuidado com isso. Isso que ela falou de ter horários é importante. Como as mensagens não chegam muito direto pra mim, no geral são atacando, vou falar das queens aqui no caso, atacando ou elogiando a Luísa, eu não levo muito a sério, mas às vezes eu acordo, vou no banheiro de manhã, ali 5 da manhã, abro o YouTubezinho pra ver como que estão os comentários. É tanto ódio que eu por que eu fui abrir isso aqui? Mas eu acho que com o tempo vai te blindando um pouco, mas se você tiver num momento mais frágil, assim, pega, não tem jeito, terapia é bom, né? Mas você vai criando uma camadinha grossa, assim. Outro dia eu tava no cartório, aí teve uma senhora que ficou brava comigo e começou a me xingar ali. Eu fiquei pensando, nossa, se eu xingar todo dia na internet, nem me incomodei, assim. Então acho que com o tempo você vai criando uma casca grossa também. E eu acho que é uma casca grossa pros dois lados. Você se blinda do ruim, então se lê um hate você não sente mais tanto. Ao mesmo tempo que às vezes um comentário maravilhoso, uma história linda, essa blindagem também. Então às vezes você acaba se distanciando um pouco e rola um pouco esse movimento de nem se impressionar tanto com as mensagens boas e lindas, é óbvio que a gente se emociona, é óbvio que a gente fica muito feliz, mas é diferente de quando eu não trabalhava com internet. Ao mesmo tempo que as mensagens ruins também, que antes de eu trabalhar com internet ou no comecinho talvez me tirariam sono, e hoje em dia às vezes eu olho e falo, A Clara quer saber como organizar a rotina, se usa planner, como funcionam os horários, como que funciona a rotina aí de um blogueiro. Essa coisa da rotina, cada um tem a sua, né? É muito livre, então pra gente, ao longo do tempo, o que ajudou muito é a gente ter horários de WhatsApp, principalmente. Já tínhamos conflitos, porque cada um tem um horário que quer mandar mensagem, às vezes pega a pessoa ali no momento da manhã. Então é importante ter horário. Eu, por exemplo, tenho muito claro na minha cabeça o horário que eu começo a trabalhar e o horário que eu vou parar de trabalhar todo dia, então eu gosto de ter essa rotina, essa coisa do horário é importante pra mim. E em termos de calendário, a gente tem um calendário muito claro de gravação, quais são os dias da semana que a gente grava, e de postagem, quais são os dias da semana que sai conteúdo em qual rede. Então, calendário também é muito importante pra gente nesse sentido. É óbvio que pro Tito é um pouco mais fácil, porque ele fica muito mais nos bastidores do que ali de frente às câmeras. Por exemplo, eu gravo stories do meu dia a dia, então acaba que eu fico um pouco mais exposta a isso. Às vezes eu tô lá e recebo uma mensagem de um seguidor desesperado, e eu tô no momento que eu não tô trabalhando, mas eu preciso ir lá dar uma atenção. Ou às vezes uma questão com marca que tá diretamente relacionado à minha imagem. Então, pra quem tá ali de frente às câmeras, buscar também essa separação total, eu acho que é uma busca inalcançável, assim, começa a gerar até ansiedade. Mas em tudo que a gente pode, a gente tem que tentar profissionalizar e tentar trabalhar com os modelos das profissões que a gente já tá acostumado, porque esse negócio de não tem horário, isso e aquilo, é um caminho reto pro burnout, que é, sim, um transtorno que tá muito presente na galera que cria conteúdo, gente. O que tem de gente tendo burnout aí de blogueiro é demais. Então, a gente precisa ficar atento a isso. E eu sinto que no Larica Vegana como um todo, não sei como são nos outros canais, conheço alguns canais
canais que são assim também, né? Algumas produtoras de conteúdo que são. Mas a gente tenta profissionalizar em tudo. Então, a gente já tem aqui, hoje em dia, agora o nosso estúdio físico, que foi a primeira vez que a gente conseguiu separar o ambiente de casa do ambiente de trabalho, que foi uma grande mudança pra gente. Foi muito importante a gente conseguir fazer isso. Mas se você ainda trabalha em casa, agora pode trabalhar em casa, tentar ali um cantinho no quarto, um lugar que você consiga separar um pouco as coisas, não ficar trabalhando na cama, não ficar misturando tudo. A gente também faz horários de trabalho aqui, a gente tem o nosso horário de almoço, tem a hora de chegar do estúdio, tem a hora de sair, das 18 horas já começa a dar circo-tico na gente. E foram todas essas ferramentas que a gente conseguiu pra conseguir profissionalizar o canal mesmo. Até em outras questões a gente trabalha muito como uma empresa. Então eu e o Tito, a gente tem salário, não é porque o Larica Vegana fez um monte de publi e a gente tá super rico no Larica Vegana, que aqui a gente, que nós, pessoas físicas, né, nosso salário, por exemplo, é fixo, assim como os dos nossos funcionários. Então são várias coisinhas que a gente vai mudando pra conseguir ter mais estabilidade e também conseguir fugir um pouco dessa ótica do trabalho informal mesmo, que é muito comum quando você tá trabalhando com internet. Quanto tempo levou até o Larica dar dinheiro? Quando o assunto é monetização, realmente as pessoas têm muitas dúvidas, porque não é um assunto tratado abertamente, é uma profissão muito nova, então não se acha, você não pode pesquisar no Google quanto cobrar por um publi, então acaba que é muito comum que as pessoas não entendam. Eu vou contar um pouco como foi pra gente. Já aproveito pra emendar outra perguntinha que apareceu, que é como começar a trabalhar com internet sem ter uma segunda fonte de renda. E a verdade, gente, pelo aquilo que a gente falou, que é um trabalho que vai ser construído ao longo do tempo, é que é muito difícil você começar sem ter uma segunda fonte de renda. Então o mais comum é você começar ou tendo uma reserva de dinheiro ou estando em outro trabalho, e a partir do momento que você tiver uma segurança para isso, você realmente, de fato, levar isso como sua primeira profissão, porque também não vai se demitir do seu emprego CLT, vai começar a trabalhar com internet achando que você vai ganhar dinheiro da noite pro dia. Isso não vai acontecer. Como o Larica Vegana começou a monetizar no YouTube bem cedo, porque a gente alcançou os 100 mil seguidores logo no primeiro ano, a gente já teve essa primeira fonte, né, de renda, que era a monetização no YouTube, que há um tempo atrás era muito melhor, então pagava bem comparado com hoje em dia, mas não era o suficiente pra gente ter uma empresa aí de sucesso, que se autossustentava, conseguia expandir, né, funcionários, a gente viveu uma vida com qualidade de vida só com esse dinheiro da monetização. A nossa primeira publi veio no nosso primeiro ano de canal também, mas foi assim, 1, 2, 3 publis no primeiro ano, nada muito consistente. O que de fato fez a gente conseguir viver do Larica Vegana e também crescer como empresa, porque para crescer como empresa você precisa de uma reserva de dinheiro, você precisa de um fluxo de caixa um pouco mais constante, foi a gente parar e pensar quais eram todas as formas que a gente tinha de monetizar o nosso conteúdo. Porque o conteúdo por si só, ele é muito importante. Então, obviamente, não comece um canal pensando como você vai ganhar dinheiro com ele. Comece pensando o que você vai entregar para o seu público, como você vai construir a sua marca, como você vai conseguir ter notoriedade, entregar um conteúdo de qualidade. Mas, no segundo momento, a sua primeira pergunta tem que ser como eu vou fazer isso aqui ser um trabalho sustentável e monetizável, porque ninguém quer ficar trabalhando de graça aí o resto da vida. E o que mudou a nossa chavinha foi que a gente foi num evento da YouPix na época e lá a gente assistiu muitas palestras sobre caminhos e monetização de conteúdo. E a gente percebeu que a nossa fonte de monetização do Larica vinha majoritariamente do que o YouTube pagava a gente. E quando não era assim, era das publis feitas com as marcas e acabava que a gente ficava muito dependente, né, desses elementos externos. Um, o YouTube, o outro, as marcas. Pode ser que várias coisas interfiram. Então, em momentos de crise, a primeira coisa que as marcas fazem é cortar a verba de influenciador. Tem muito a ver com os contratos que você vai conseguir fechar, sua capacidade de negociação e tudo isso. Então, para não ficar na mão dos outros, a gente percebeu que a gente tinha que criar os nossos próprios produtos. E foi nesse momento que mudou tudo pro Larica Vegana com o lançamento do nosso primeiro e-book. Então, a gente percebeu que precisava ter infoproduto, a gente percebeu que o e-book de receitas era uma realidade pra gente, que a gente conseguia criar sozinho e que poderia trazer renda pra gente, e de fato mudou tudo. A gente conseguiu aumentar a renda do Larica, conseguiu sair dessa dependência tanto do YouTube, que é uma plataforma externa, quanto de outras marcas. Pra mim foi nesse momento que o jogo virou, e é o que eu falo pra todos os influenciadores que estão começando, cria o seu produto. E aí do primeiro e-book, hoje em dia a gente já tem 3 e-books, criamos o primeiro curso que também mudou tudo pra gente, realmente foi um divisor de águas, e a gente já tá com o nosso segundo curso também, e nessa linha a gente tenta o tempo todo tá diversificando. Então a gente já fez coleção de roupa, a gente já fez
livro físico, a gente fez os nossos e-books e cursos que eu falei pra vocês. Ao mesmo tempo, a gente soma isso com uma profissionalização muito grande que a gente fez do nosso departamento comercial aqui no Larica pra conseguir fechar mais publi. Então é isso, é de várias fontes. Se você tá vindo de um caminho só, não vai dar certo. Você precisa diversificar, porque quando um tiver mais em baixa, você consegue aumentar um pouquinho aqui, quando o outro tiver mais em baixa, aumentar um pouco pra ter pelo menos uma sensação de segurança. A gente sabe que esse trabalho aqui não dá muita segurança, não. Exatamente. A gente trabalhando com isso há um tempo já, a gente sabe que ao longo do ano varia muito essa questão de publicidade. Então a gente sabe que janeiro e fevereiro é fraco. Então a gente, quando já está no segundo semestre, já começa a pensar o que a gente vai lançar no começo do ano que vem para ter uma renda no começo do ano. Porque se você depende exclusivamente de publicidade, tá fora do seu alcance, né? Então isso que a gente fez de lançar um produto que só dependia da gente e do nosso público querer comprar foi essencial. Eu acho que isso vale para qualquer tamanho de criador de conteúdo. Porque tendo uma comunidade, você pode vender ou um produto ou um serviço. Mentoria, curso. Gente, dá para monetizar mesmo com poucos seguidores. Exatamente. Hoje em dia tá essa mistura, né? O profissional tem que ser criador de conteúdo às vezes ganha dinheiro de várias formas diferentes, tem que ter empresa, tem que ter produto, então tá essa mistura muito louca, mas é meio que esse o caminho. Já desde o começo, foca no conteúdo e já foca como eu vou conseguir viver e ganhar dinheiro para continuar produzindo conteúdo. Então você tem que ter isso muito claro na sua cabeça, que não vai cair dos céus, assim, vai chegar publis no seu e-mail maravilhosas e é isso, você vai viralizar e fazer publi e ficar rica. Então diversificar a fonte de renda é essencial, assim, para todo mundo. E é uma profissão meio conflitante, porque a criação de conteúdo te permite até esse impulso, vamos ver, vamos criar aqui, vamos fazer fluido, vamos deixar rolar. Só que falando não só como comunicadora, mas também como marqueteira. Gente, se tem uma coisa que não dá pra deixar rolar, é o comercial da sua empresa, é a parte de planejamento financeiro, é a parte de estratégia de negócio. Estratégia de negócio, você senta, você planeja. Você olha os dados que você já tem, se você não tem dados, você pesquisa, você troca ali com quem tá empreendendo com você e cria uma estratégia e segue. Nada desses planos que mudaram o rumo do Larica Vegana, os e-books, os cursos, nada foi assim do nada. A gente sentou, a gente pensou, a gente desenhou e a gente seguiu. O plano que a gente faz, às vezes 6 meses antes de lançar um curso, é o plano que a gente vai seguindo até o final para fazer esse projeto ser lançado. Então acho importante vocês verem isso com o lado estratégico, sentar, desenhar um plano e agir. É tranquilo andar na rua ou é difícil sair para algum lugar por conta de fãs? Acho que quem passa mais isso sou eu, principalmente porque eu ando na rua. É porque eu e o Tito, a gente tá em momentos muito diferentes da nossa vida. Então, eu ainda frequento muitos rolês. Gente, se vocês vierem pra minha cidade, São José dos Campos, me encontrarem tomando, assim, catuaba numa esquina qualquer, não é uma cena rara, entendeu? Eu ainda vou em barzinho, fico na rua, bebo na praça, saio com os meus amigos por aqui. Então, tô sempre em rolê, em festa, em show, esse tipo de coisa. Então, eu tenho um contato que vai além do ambiente profissional. É lógico que quando a gente tá numa feira vegana, quando a gente tá num evento que uma marca chamou a gente, em algo que a gente espera encontrar os nossos seguidores, a postura, a expectativa é completamente outra. Mas eu sinto muito isso aqui porque, como eu falei, né, frequento esses lugares única e exclusivamente por lazer. Então, quando eu vou numa baladinha, eu não sou a Larica Vegana, entendeu? Eu sou a Luísa Mota, que tá lá com os meus amigos, quer curtir, quer ficar com as pessoas, quer, entendeu? E acaba que agora, principalmente depois de Reels, de vídeos curtos que tem alcançado bizarros, então num mês no Instagram a gente alcançou 20 milhões de pessoas, acaba que o rosto fica bem mais conhecido, acaba chegando em muita mais gente, então de uns anos pra cá eu tenho sentido uma enorme diferença. Não existe eu ir em um bar ou eu ir em qualquer rolê e não encontrar fã. E na Alemanha? Na Alemanha, as pessoas... Gente, eu tava andando na rua na Alemanha, eu recebi a foto minha por DM do cara dentro do ônibus, tirando foto minha na rua, falando acabei de te ver. Eu no elevador lá em Frankfurt, a menina já me reconheceu. Então as coisas mudaram nesse sentido pra mim. Ainda eu fico meio o que ser, o que entregar. E assim, o que eu tento fazer é levar minha vida normalmente, até porque eu não sou muito famosa. Eu imagino que para pessoas que estão muito famosas, celebridades de verdade, acaba que deve ser muito mais difícil e complicado, mas eu ainda tô naquele meio termo que é o seguinte: às vezes a pessoa nem vem falar comigo, mas a pessoa tá ali do meu lado, me olhando e sabendo quem eu sou, vendo como eu tô agindo, e eu não sei, e eu não necessariamente espero isso, ou tô
sabendo. Então, o que eu faço pra lidar com isso, gente, manter minha sanidade mental, não achar que eu sou uma super celebridade andando por aí paranoica que as pessoas estão me olhando, é tentar ser eu mesma, não me privar, assim. É óbvio que pra mim, certas coisas já não são da mesma forma, eu não vejo, eu não me exponho mais da mesma forma, porque eu era louquinha mesmo antes, gente. Você me encontrava num rolê, entendeu? Eu não tenho medo de passar vergonha. Hoje em dia tenho medo de passar vergonha, mas tento ser eu mesma, tento aproveitar, viver a vida independente disso, e toda vez que um fã vem, assim, falar comigo, é com muito carinho, com muita felicidade que eu recebo todo mundo, porque normalmente são pessoas incríveis, que tem tudo a ver comigo. Já curti rolê, assim, com fã e tal, já fiquei amigo de muita gente que segue a gente aqui no canal, então a gente tem esse privilégio de ter pessoas muito incríveis, uma comunidade que realmente tem os mesmos valores que nós e que tá muito perto, e que eu acho que mais que isso, todo momento que eu tenho, que eu consigo explicar pra vocês como é a minha real personalidade, como eu sou de verdade no meu dia a dia, eu tento trazer isso pra também as expectativas estarem alinhadas. Também não sei se as pessoas esperam muita coisa da Larica vegana, então tento ali atender as expectativas e balancear isso com poder ter minha liberdade e ser quem eu sou mesmo. Bom, nem vou entrar nesse assunto porque, assim, a famosa desse canal é a Luísa. Todo mundo para o título. Ela é a carinha na frente do Reels. Quando me param é muito de vez em quando, então é super tranquilo. É uma frequência tão baixa que, assim, fico até feliz. Bom, mas é isso. A famosa que é a Luísa, então ouçam o relato dela. E a pergunta de milhões: como alcançar seguidores bem rápido? Gente, essa é muito simples. Você faz um vídeo curto e aí você bota a hashtag for you. E aí o vídeo vai pra For You do TikTok e você alcança milhões de seguidores. Piada sem graça à parte, obviamente não tem uma fórmula. Se tivesse uma fórmula, eu ia vender um curso ensinando você a ter milhões de seguidores muito rápido. Tem muita gente que vende. Então quem quiser aprender, compra meu curso. Mas assim, obviamente não tem uma fórmula, mas eu penso assim, se eu tivesse que dar uma dica pra alguém que vai começar hoje e quer optar pelo caminho, não assim mais rápido, mas menos difícil, eu diria pra começar com vídeos curtos. Porque é muito mais fácil você produzir um vídeo curto que tem um potencial de viralizar. Então faz vídeo curto. E as plataformas estão favorecendo. Estão favorecendo. Vai pro TikTok. Se você vai postar vídeo curto no Instagram, também cria um TikTok. Posta o mesmo vídeo no TikTok. Posta o mesmo vídeo no YouTube. Tem muita gente que cria pro Instagram e não posta no YouTube. O YouTube tá ótimo pra crescer com vídeo curto. A gente voltou a crescer com Larica postando vídeo curto aqui. Então, ó, foca no vídeo curto. E se eu fosse dar uma dica pra alguém que quer começar com vídeo longo, pensa algum formato de react. Reagir é o melhor jeito de produzir conteúdo. Casimiro, Twitch, esse tipo de coisa vocês veem que tá crescendo muito, né? Porque você pode reagir a alguém e aí o seu conteúdo vai ser indicado pros fãs daquela pessoa. Então, a galera que tá fazendo react tá crescendo muito. Obviamente, uma hora satura, né? Mas o melhor jeito de criar conteúdo é react, porque, gente, você reage a um conteúdo pronto, que já tá criado, que já é interessante. Você escolhe um bom conteúdo, se você tiver o carisma, é a chave do sucesso, né? Então, essas seriam as minhas dicas, mas não existe caminho fácil. Você vai ter que tentar e achar um conteúdo que case com a sua personalidade, que case com o que você quer criar. E eu acho importante dizer que o foco não pode estar em ter ali muitos seguidores do dia pra noite, e sim o relacionamento que você tá criando com cada um desses seguidores que estão chegando pra você. Porque como a gente falou anteriormente, não adianta ter milhões de seguidores e não conseguir monetizar, não conseguir tirar renda daquele conteúdo. Então, às vezes a pessoa tem muitos seguidores, mas não tem uma comunidade fiel, e quando ela lançar um curso, lançar um livro, lançar alguma coisa, vai lá, vai comprar, vai engajar nas publis. Não necessariamente muitos seguidores significa que é uma comunidade que está sendo criada, entende? E que você vai conseguir ter um trabalho de longo prazo na internet. De longo prazo, porque o que adianta crescer do dia pra noite, sendo que isso vai ter que acabar, deixar de ser a sua profissão, você não vai conseguir acompanhar e fazer com que numa profissão tão instável você tenha uma certa previsibilidade, uma certa estabilidade. Isso sempre foi uma prioridade aqui no Larica. A gente quer construir uma empresa, a gente quer ter essa construção, e para isso é essencial que você tenha uma comunidade fiel. Então, tenta não focar tanto nos novos seguidores e sim ir cultivando aqueles que você vai ganhando. E lembre-se, o número não vai ditar o quanto aquilo vai ser de fato importante, real e até mesmo monetizável. O que vai ditar isso vai ser as estratégias e a forma com que você vai fazer com que essas pessoas, essa comunidade de fato respondam a tudo aquilo que você está criando e produzindo. Gente, se você
assistiu até aqui esse vídeo, ajuda a gente a ele chegar a mais pessoas. Comenta um emoji de foguetinho pra esse vídeo chegar cada vez mais longe, esse canal continuar crescendo. Quer ajudar a gente com o engajamento? Comenta o foguetinho aí, ó. Porque, digo mais, quem não comentar o foguetinho aqui embaixo é 7 anos de azar na produção do conteúdo. Então comenta esse foguetinho pra ajudar a gente no engajamento, que é muito importante pra gente. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, um formato um pouco diferente, um assunto um pouco diferente, porque a gente tá sempre aqui falando de comida, mas por trás, gente, tem muita produção, tem muito marketing, tem desenvolvimento de estratégias comerciais e tudo isso. E é importante também poder compartilhar um pouco desse lado com vocês. E comenta aqui se você gostou desse tema e quer que a gente traga mais vezes no canal. Pode tirar mais dúvidas aí embaixo, quem sabe Deixa a gente nos não faz comentários parte pra gente responder no próximo. Também não esquece de seguir a gente lá no Instagram pra vocês ficarem bem pertinho dessa família arquenta, @Luiz_Mota e @TitoMota. E se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar seu like, de compartilhar com seus amigos, manda pra todo mundo aí no WhatsApp, se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho pra você não perder mais nenhum conteúdo que a gente postar. Um beijo E até o próximo vídeo.